E nesse avanço vai acontecer também uma coisa muito interessante, que eles vão começar o Sherman, especialmente no finalzinho, ele vai começar a distribuir terra para os negros. Vai começar aquela causa dos 40 acres e uma mula, né? Que é, inclusive, o nome da produtora do Spike Lee, né? 40 Acres and a Mule. Que é a causa dos negros no pós-abolição ali, né? A ideia de que você não quer só a liberdade, você quer também um pedacinho de terra. E é muito pouco, né? 40 acres ali e uma mula. E vai vir as ordenanças ali do Sherman de distribuir a terra, de fazer uma reforma agrária. Por isso que tem um historiador que vai chamar esse momento, né, ele diz que ali já se inicia o processo de reconstrução. Vai falar que esse é o momento de uma revolução não terminada nos Estados Unidos, que não só encerra a escravidão, mas começa a projetar e pensar num outro sistema econômico, numa outra, na cidadania dos homens negros. Então tem um início de um processo ali que depois vai ser encerrado, né? Depois com a presidência do Andrew Johnson, ele vai acabar assim, com esse processo, mas que já tem também esse princípio de distribuição de terras, que também olha, a gente quer acabar de vez com isso aqui, não é só queimar e tudo mais. A gente vai, inclusive, empoderar, né? Tanto nas tropas, como na política, como das terras, justamente as vítimas do sistema escravista, né? E o momento pós ali, Guerra Civil, vai ser um momento muito... hoje em dia a gente pensa muito maluco, porque vai ter eleição de deputado negro, vai ter eleição de governador negro, coisa que só vai voltar a acontecer nos Estados Unidos em 1989, que vai voltar a ter um governador negro, e teve governador negro na Louisiana em 1868, 70, teve governadores negros. Então é um momento de destruição, mas de destruição também daquela sociedade, e um projeto que nunca se realizou de uma outra sociedade, né? De empoderar realmente os homens negros, os escravizados, os homens livres ali, né? E uma das coisas que vai acontecer também, que é muito interessante aí nesse processo, aí já caminhando já para o fim da guerra, é que essa escravidão do início do século XIX, ela teve uma característica também que, como ela era uma questão interna dos Estados Unidos, muitos escravizados do Deep South, né, do Mississippi, Alabama, eles vinham da Virgínia, da Carolina do Sul, Carolina do Norte. Então, esse processo separou muitas famílias. E no fim da guerra, vai ter o escritório, né? O escritório dos libertos, né? O Freedmen's Bureau, que vai juntar essas famílias também, né? Então, que vai buscar os familiares, os escravizados. Então, vai ter um momento muito importante, assim, de tentativa de superar aquilo, né? Então, se no início da Guerra Civil sequer se pensava na abolição, no final da guerra já se começa a pensar, inclusive, numa outra sociedade, né? mais igualitária, com maiores direitos para os homens negros. Essa sociedade nunca vai, como a gente sabe, né? Vai para um outro caminho depois, mas é interessante pensar que esse momento tem essa destruição, mas também tem essa tentativa de construir uma outra sociedade no sul dos Estados Unidos, né? Com a força uma força militar, a ocupação militar ali do Exército do Norte, mas é bem curioso e interessante pensar que como a história não é linear também, né? A gente pensa a evolução dos direitos. Não. Teve um momento que teve mais direito para os negros e depois diminuiu, porque vai vir Jim Crow. Teve um retrocesso brutal depois, né? Na década de 1870, 80, vai ter um retrocesso gigantesco, né? Vai ter as leis de segregação, os negros vão ser impedidos de votar e tudo. Mas teve um momento que eles foram votar, sentaram na cadeira, foram senadores dos Estados Unidos, tiveram direito ali nesse momento. Porque se junta ali, tem uma coalizão dos republicanos radicais que apoia, né? Que, olha, realmente tem que extirpar a escravidão, tem que extirpar os sulistas e a gente tem que reformar muito fortemente isso. Claro que tinha um interesse econômico também, né, do norte, né? Então vamos lá investir, vamos colocar nosso dinheiro, vamos reconstruir o sul de outra forma, aproveitando também esse momento para enriquecer, né? Mas vai ser um momento muito interessante, né? Não perseverou, né, na história, mas é interessante como isso ocorreu ali como a Guerra Civil teve esse caminho de uma transformação muito grande mesmo nos Estados Unidos. O primeiro senador negro dos Estados Unidos sentou na cadeira do Jefferson Davis, que era o senador do Mississippi, que foi o presidente dos Estados Confederados. Então teve um grande momento assim que se viu a população negra ocupando espaços políticos, mas com o tempo isso começou a ser perdido e o retrocesso voltou. Com o fim da guerra teve o início do período de reconstrução, como é chamado no Sul. As tropas da União ocuparam os estados do Sul, com a ideia de conter rebeliões, e uma série de leis que visava integrar a população negra na política dos Estados Unidos foi colocada, só não teve andamento nisso aí. Então a gente viu o estabelecimento das leis Jim Crow, que eram leis que diziam iguais, mas separados. Então vai ter um ônibus e nesse ônibus os negros vão poder entrar, mas eles vão sentar lá no fundo e conforme os brancos vão sentando, acabou os espaços negros vão ter que ficar de pé. Então essas leis começaram a ser estabelecidas em vários desses estados, Mississippi, Alabama, e essas leis só foram acabar com os movimentos civis nos anos 60. Nossa. Então historicamente é ontem, assim, elas vigoraram por muito tempo. Então foi uma questão muito
Muito sensível. Assim que o Exército do Norte sai, né? Ele sai em 1877, então, mas fica um tempo, né? A guerra termina em 65, fica até 77, né? Então fica ali um pouco mais de 10 anos, o Exército fica no Sul, né? Ocupando mesmo militarmente essa região. Mas em 77 você tem uma eleição muito polêmica, em 1876 nos Estados Unidos, e aí com essa eleição se negocia a retirada do Exército e realmente o fim desse processo de reconstrução. E aí com o fim desse processo, vai ter a reação dos brancos do Sul, né? E o Partido Democrata se reconstrói ali e vai massacrando aí, perseguindo mesmo. E aí vai surgir a Ku Klux Klan, vai surgir todas as milícias brancas ali que vão excluindo completamente esses avanços aí dos negros, nos direitos dos negros no sul dos Estados Unidos. E aí vem esse período da Jim Crow e tudo mais que vai levar, né, a toda essa história de segregação e tudo mais que vai mais pra frente. E aí, a partir disso também a gente pode pensar... isso é importante porque muitos negros vão começar a imigrar para o norte dos Estados Unidos, né? Vai formar todas as comunidades negras no norte dos Estados Unidos que são tão importantes, né? No Harlem, no Chicago, Detroit, que vão trabalhar nas indústrias, elas também são fugitivos, né? E vão fundar o blues, né? Que saem do Mississippi indo para Chicago e tudo mais. São formadas aí nesse processo de fuga aí desse processo do pós-guerra civil. Mas realmente tem esse retrocesso gigantesco aí com a Jim Crow, que é brutal, e realmente só se encerra nos anos 60, ali, depois da luta dos direitos civis, o Martin Luther King e tal, aí que esse processo, os negros voltam a ter direitos políticos, voltam a ter direito a voto no Sul. Ainda assim, tem vários mecanismos que até hoje se usa para minimizar, né, a participação. Você sente lá nos Estados Unidos uma certa tensão até hoje, né? Sim, com certeza. A tensão racial, quando o Donald Trump foi eleito na primeira vez, teve vários protestos, assim, que era uma questão racial e gente com bandeira confederada no ombro. Ah, é? O que essa galera defende? Porra. Olha lá. Mas o que é isso? Jim Crow tinha uma música muito popular da época que era Jump Jim Crow. Tem uma imagem famosa. Vê se você acha aí do Jim Crow, quando você dá uma busca, aparece que era um ator branco com blackface fazendo uma dança muito estereotipada, assim, do que seriam as pessoas negras da época, assim. Então... é por isso? Se tornou... Essas leis de segregação foram chamadas de leis Jim Crow por conta desse nome popular que essa música já tinha da época, para caracterizar os negros dentro desse estereótipo. Isso alimentava uma ideia, inclusive, de que os negros eram felizes durante a escravidão, pô. Estão malucos? Assim? O norte veio pra cá invadir o sul? Uma questão assim, se perguntar pra um sulista. Por que tá lutando nessa guerra? Essa imagem, por que ela é tão famosa? O que é? Era uma música muito popular, que era um ator com blackface fazendo uma dança muito estereotipada e que a música se popularizou. E aí se entende, olha só, a população negra é isso aí, que dançava no milharal enquanto colhia o milho, colhia o algodão, felizes, alegres. Isso é muito alimentado num filme chamado O Nascimento de uma Nação. É um filme do David Wark Griffith. Esse cara, como cineasta, foi um dos principais na história do mundo. Esse cara teve inovações assim, cinematográficas inacreditáveis pro período. Só que a ideologia do cara era uma ideologia de que o Sul tinha razão. Se perguntasse para um sulista, por que tá lutando na guerra? Porque o Norte nos invadiu. E aí se defendia nesse filme de que os grandes heróis do Sul era Ku Klux Klan. De que o Norte invadiu, de que todo mundo aqui era feliz, nosso estilo de vida era esse. No filme tem pessoas... Esse é do filme? É da cena do filme? Onde mostrava, por exemplo, um ator branco com um blackface sequestrando um ator branco com blackface, né? Tá um homem negro. Ele sequestra uma moça branca e quem vai salvá-la são os nobres cavaleiros da Ku Klux Klan. A Klan, no momento, ela não utilizava ainda a queima de cruzes até então. Esse filme fez, a Klan passou a fazer. Esse filme ajudou a popularizar de novo. A Ku Klux Klan. Então ele tem uma grande responsabilidade nessa ideia racista que o seu diretor incutiu. De que tentar reconstruir os motivos do Sul, de como era o estilo de vida do Sul nesse período pós-reconstrução. Então a reconstrução tentou inserir a população negra na política. Isso foi podado depois de um período e através do passar do tempo na década de 1910, 20 e 30, isso foi sendo cada vez mais alimentado de que a população negra tinha que ser separada, principalmente no Sul. Esse filme, Na Mesma Nação, reforça muito isso. É um filme de 3 horas, inclusive, mudo. Não tem falas no filme, ainda é um pianinho. Então, 1911, né? Por aí. Cara, eu acho que é 1915 esse filme, por ali. Vê que data que é. Tem uma cena famosa do Todo Mundo Odeia o Chris, que o Caruso lá vai dar um presente pro Chris, tem um presente pra você, e ele dá esse filme pro Chris, né? Não,
Talvez as pessoas... 1915. 1915. 15, né? Então, é um filme, assim, cinematograficamente, ele revolucionou o cinema. Mas a ideologia desse filme é uma coisa horrorosa. Tanto que ele foi muito criticado na época. Já na época. Na época já foi. E aí o diretor, como resposta, fez um outro filme chamado Intolerância, dizendo que estão sendo intolerantes com o filme dele. A galera aqui não entendeu o que eu quis dizer. Dobrou a aposta. Dobrou a aposta.